Eu vou falar um pouquinho sobre vistos e imigração. Talvez algumas pessoas aí devem estar confusas sobre o que é isso. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que significa essas duas palavras. Então vamos lá. Gente, a imigração, vamos começar pela imigração. A imigração nada mais é de quando você passa na Polícia Federal do país que você está chegando. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem mais ou menos o que acontece depois que você sai do avião. Então a gente está aqui. Esse aqui é o avião, tá? Você vai sair, você vai seguir as plaquinhas lá e você vai passar por uma coisa que se chama imigração. Então a gente vai ter aqui a fila de pessoas, tá? São vários guichês da polícia aqui. 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, entendeu? Então aqui vai ter as pessoas e cada um vai aqui seguindo aqui os guichezinhos. E você tá aqui, você vai para um guichê. A gente fala imigração na hora que a gente vai passar no guichê da Polícia Federal, tá? Às vezes eles podem perguntar algumas coisas, e claro, você já vai estar com a sua documentação completa, então não tem nada que se preocupar. Mas a imigração é praticamente isso. A gente fala imigração quando a gente sai do avião e vai passar pela Polícia Federal do país, tá? Como eu falei, tem a fila aqui, tem os guichês da Polícia Federal e você vai até um guichê. Essa é a hora da imigração. É claro, é nessa hora que você vai apresentar os documentos que a gente tem aqui dentro do curso, tá? Então todos esses documentos que a gente ainda vai passar, tá? A gente no final na nossa última aula a gente tem a lista de todos os documentos que você precisa e o último documento final que você precisa preencher. Então é isso. A imigração nada mais é na hora que você vai apresentar os seus documentos. Passaporte, tá? A comprovação lá para onde você está indo, quanto tempo você vai ficar. E eles podem perguntar algumas coisas assim. Essa é a hora da imigração, quando você vai passar na polícia do país. Por isso que eu falo para vocês terem uma pastinha com todos os documentos físicos aqui, porque vai facilitar muito você. Tem alguns países que é obrigatório, por exemplo, você mostrar a passagem de saída do país. A Europa é assim, você tem que apresentar a passagem de saída do país, é obrigatório. Eu recomendo isso para todos os países. É claro que você vai ir com uma passagem de ida e de volta. Mas assim, fica muito mais fácil você ter um documento físico aqui do que você ter que ficar procurando no seu celular, entendeu? Então fica muito mais organizado, mostra que você é uma pessoa organizada. E claro que o agente da imigração não vai ter nenhum problema com você, não vai tentar fazer perguntas difíceis para você, porque tem às vezes que eles perguntam mesmo, tá? O que você está fazendo ali? O que você está fazendo ali? Você está indo a turismo, tá? Quando eles perguntarem qual que é o motivo da viagem, que você está indo a turismo. Por que não é legal falar que você vai à vontade? Às vezes eles talvez não podem entender, eles vão pensar que você está indo ilegalmente, às vezes eles não entendem o que é, ou às vezes você vai precisar pagar pelo visto de voluntário. Então é legal você vai a turismo ali, você não está infringindo nenhuma lei, tá? O intercâmbio voluntário nada mais é do que uma experiência, tá? Você não vai ser remunerado, claro que tem alguns intercâmbios remunerados, mas não vai ser ali um emprego formal, entendeu? Vai ser mais por uma experiência cultural. Então na hora que você estiver passando ali, tá, você fala qual que é o motivo da viagem, turismo. Eles podem perguntar alguns outros documentos, como o comprovante de hospedagem, tá? Esses documentos são todos passados aqui na nossa mentoria e você não precisa se preocupar com nada. Uma coisa que eu acho engraçada é que quando a pessoa ela chega aqui, tá, na fila da imigração, ela começa a ficar nervosa. Ela tem medo que às vezes o agente de imigração comece a fazer perguntas para ela. Eu acho que não é interessante você ficar muito nervoso, é legal você manter a postura. A gente tem um ditado que é muito interessante, que a rainha Elizabeth lá da Inglaterra, ela tem que ser honesta, mas ela também tem que parecer honesta. Então a gente tem que ali... No meu primeiro intercâmbio eu estava nervoso, só que eu não estava demonstrando aquilo. Às vezes eu tinha medo deles perguntarem alguma coisa, tá? Eu não tenho o documento, mas é claro que estava tudo certo. Então não tinha que me preocupar com nada. Você não tem que ficar preocupado nessa hora, porque toda a documentação está dentro da sua pasta, entendeu? Então você pode descartar essa possibilidade de ter medo ou alguma coisa assim, porque é muito importante você ter aí todos os documentos que eu vou passar aqui no nosso programa do intercâmbio voluntário. Além de todos os documentos, aqui a gente também o mapa aqui passo a passo. É claro que isso aqui você não precisa levar na sua pasta do intercâmbio, mas aqui é para planejar todo o seu intercâmbio. Então aqui você vai ter todas as informações que você precisa para fazer o seu intercâmbio voluntário. Então, organize todos os seus documentos aqui dentro da sua pastinha, para você não esquecer de nada e não ter nenhum tipo de problema. Então aqui vai todos os seus documentos, tá? Você vai recolhendo esses documentos ao decorrer do nosso treinamento. Você vai pondo aqui os documentos que eu pedi, beleza? Pessoal, lembra que eu estava falando aqui que a gente tem a filinha da imigração lá, e a gente tem os guichezinhos também? Então, depois que você passa aqui na fila da imigração, tá? O seu passaporte aqui, ele vai ser carimbado, tá? Vai ser um carimbinho aqui que eles vão pôr. Eles vão falar boa viagem. Você vai passar, você vai continuar e depois você vai continuar os outros passos ali. Você vai para a sua instituição e etc. Mas aqui você vai passar, vai fazer a apresentação dos documentos aqui nos guichês.
tá? Eles vão carimbar o seu passaporte e você vai continuar a sua viagem tranquilamente. Essa é a minha dica principal. Na hora que você estiver aqui, esteja com todos os documentos aqui físicos, como eu falei na sua pastinha, né? Apresenta aqui, passaporte carimbado e boa viagem. A minha principal dica que eu dou é a organização dos seus documentos, que vai mostrar que você é uma pessoa organizada, manter a calma ali, não parecer nervoso, que imagina você todo nervoso, tremendo ali na fila, é claro que ele vai pensar que tem alguma coisa errada com você. Então não precisa ter medo, mantenha calma e pareça calmo também. Lembrando que o Brasil ele não tem nenhuma maneira de interferir nesse processo, então caso aconteça alguma coisa, somente o governo é capaz de determinar ali o que acontece ali. Pessoal, já em questão do visto, é basicamente uma permissão para você entrar no país. Imagina aqui, ó, a gente tem os Estados Unidos aqui, grandão. Ele é um país que a gente precisa iniciar o processo aqui no Brasil, tanto como o Canadá, tá? A Austrália, todos esses países, a gente tem que começar o processo do nosso visto aqui no Brasil. Mas tem mais de 160 países, tá? Que a gente não precisa fazer nenhum tipo de trâmite aqui no Brasil, porque a gente pode entrar somente com o nosso passaporte. Na hora que a gente chega lá no país, como eu falei, o visto ele é carimbado no seu passaporte, tá? E para você ver essa lista de países aqui, esses 160 países, é só você acessar o nosso portal e clicar lá na lista de países que você pode ver todos os países que não precisa de visto para viajar. Ou seja, se dá lá, não precisa de visto por até tantos dias, quer dizer que você não precisa tirar nenhum visto aqui no Brasil, porque o visto ele é emitido na hora que você chega. Como eu tinha falado, você passa aqui, mostra os seus documentos, eles vão pegar o seu passaporte e vão carimbar aqui, tá? O seu visto. Ou seja, então tem país aqui que precisa tirar aqui no Brasil, mas tem 160 países que a gente não precisa tirar, tá? Como os da América do Sul, que a gente vai somente corrigir, não precisa, e também 160 países com o passaporte a gente não precisa também. E como eu tinha falado, você pode entrar dentro do nosso portal para você ver todos os países que dá para você ir para fazer intercâmbio voluntário e o tempo de estadia em cada um. Se você vai para algum desses países que precisa de visto, que eu tinha falado aqui, a gente tem um módulo também bônus que eu mostro para vocês o passo a passo para vocês fazerem, como vocês podem tirar esses vistos. O canadense, tá? Nova Zelândia, Estados Unidos e também a Austrália. A gente tem todos esses bônus aqui dentro da nossa área de membros aqui com todas as videoaulas. Então se você quiser, na minha opinião, se você quiser ir para algum desses países, é legal você fazer uma consultoria, tá? Tem vários tipos de consultoria para visto americano, para visto australiano, então é legal você contratar uma consultoria para você não ter nenhum tipo de problema na hora de tirar esse visto. Como eu falei, sempre o visto de turismo, tá? Você não vai ter nenhum problema na hora que você falar que você é um turista. E se você já sabe se você vai precisar de visto ou não, você pode estar preenchendo aqui se eu preciso de visto, tá? Essa parte aqui na parte 5. Se você não precisar de visto, você coloca não. Se você precisar, você coloca sim. Mas a maioria dos países você não precisa, tá? Então pode ficar tranquilo que tem vários países que dá para você visitar que você nem precisa de visto. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá? Vistos e imigração são essas duas coisas que a gente vai falar bastante aqui ao decorrer do curso. Se você gostou dessa aula, deixa aqui um comentário abaixo. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui também. E se você gostou e não tem nenhuma dúvida, aí deixa as 5 estrelas. E a nossa próxima aula vai ser sobre documentação e vacinas. Ou seja, eu vou falar aqui sobre alguns documentos que você precisa e algumas vacinas que são necessárias na hora de você viajar. Então é isso, bora para a próxima aula.